O capital. Terceiro capítulo. O dinheiro ou a circulação de mercadorias. 2. Meio de circulação. A. A metamorfose das mercadorias. Viu-se que o processo de troca das mercadorias encerra relações contraditórias e mutuamente exclusivas. O desenvolvimento da mercadoria não suprime estas contradições, mas cria a forma em que elas se podem mover. Este é, em geral, o método através do qual as contradições reais se resolvem. É, por exemplo, uma contradição que um corpo constantemente caia sobre outro e também constantemente fuja dele. A elipse é uma das formas de movimento em que esta contradição tanto se realiza como se resolve. Na medida em que o processo de troca transfere mercadorias de mãos em que elas são não valores de uso para mãos em que são valores de uso, ele é troca material social. O produto de um modo de trabalho útil substitui-o de outro modo. Uma vez chegada ao lugar em que serve como valor de uso, a mercadoria sai da esfera da troca e cai na esfera do consumo. Aqui, só a primeira nos interessa. Temos, pois, de considerar todo o processo pelo lado da forma, portanto, apenas a mudança de forma, ou a metamorfose das mercadorias, que media a troca material social. A muito deficiente compreensão desta mudança de forma deve-se, independentemente da falta de clareza acerca do próprio conceito de valor, à circunstância de que cada mudança de forma de uma mercadoria se consuma na troca de duas mercadorias, de uma mercadoria comum e da mercadoria dinheiro. Se só nos ativermos a este momento material, à troca da mercadoria por ouro, deixaremos de ver aquilo que deveríamos ver, a saber, aquilo que acontece à forma. Deixaremos de ver que o ouro, como mera mercadoria, não é dinheiro, e que as outras mercadorias se relacionam elas próprias, pelos seus preços, com o ouro como sua figura de dinheiro própria. As mercadorias começam por entrar no processo de troca sem dourados, sem açúcar, tal como vem ao mundo. Ele produz uma duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro, uma oposição exterior em que as mercadorias manifestam a sua oposição imanente de valor de uso e valor. Nesta oposição, as mercadorias como valores de uso contrapõem-se ao dinheiro como valor de troca. Por outra parte, ambos os lados da oposição são mercadorias, ou seja, unidades de valor de uso e valor. Mas esta unidade de diferenças se manifesta de modo inverso em cada um dos dois polos, e desse modo, manifesta simultaneamente sua relação recíproca. A mercadoria é realmente valor de uso, o seu ser-valor aparece apenas idealmente no preço, o qual a relaciona com o ouro que se lhe contrapõe como sua figura de valor real. Inversamente, o material ouro apenas vigora como materialização de valor, como dinheiro. Por isso, ele é realmente valor de troca. O seu valor de uso já só aparece idealmente na série de expressões de valor relativas, nas quais ele se relaciona com as mercadorias que se lhe contrapõem como círculo de suas figuras de uso reais. Estas formas opostas das mercadorias são as formas de movimento reais do seu processo de troca. Acompanhemos agora qualquer possuidor de mercadorias, por exemplo, o nosso velho conhecido tecelão de linho, à cena do processo de troca, o mercado. Sua mercadoria, 20 côvados tecido de linho, tem preço determinado. Seu preço é de 2 libras esterlinas. Ele troca por 2 libras esterlinas e, sendo um homem de velha cepa, troca de novo as 2 libras esterlinas por uma bíblia de família do mesmo preço. O tecido de linho, para ele, apenas mercadoria, portador de valor, é alienado contra ouro, sua figura de valor, e a partir desta figura, realienado contra uma outra mercadoria, a Bíblia, que, porém, como objeto de uso, deverá mudar-se para a casa do tecelão e ali satisfazer necessidades de edificação. O processo de troca da mercadoria consuma-se em 2 metamorfoses opostas e complementares: transformação da mercadoria em dinheiro e sua retransformação de dinheiro em mercadoria.
Os momentos da metamorfose das mercadorias são simultaneamente transações do possuidor de mercadorias, venda, mercadoria por dinheiro, compra, dinheiro por mercadoria e unidade dos ambos os atos, vender para comprar. Se o tecelão de linho reparar agora no resultado final da transação, ele possui uma Bíblia em vez de tecido de linho, em vez da sua mercadoria original, outra do mesmo valor, mas de utilidade diversa. Ele obtém do mesmo modo seus meios de vida e de produção. Do seu ponto de vista, o processo todo apenas media a troca do seu produto de trabalho por produto de trabalho alheio, a troca de produtos. Portanto, o processo de troca da mercadoria consuma-se na seguinte mudança de forma: mercadoria, dinheiro, mercadoria. M, D, M. Segundo seu conteúdo material, o movimento é M, troca de mercadoria por mercadoria, troca material do trabalho social, em cujo resultado o próprio processo se extingue. M, D. Primeira metamorfose da mercadoria ou venda. O salto do valor da mercadoria do corpo da mercadoria para o corpo do ouro é, como o designo noutro local, o salto mortale da mercadoria. Se ele falha, não é a mercadoria que estoura, mas é certamente o possuidor da mercadoria. A divisão social do trabalho torna o seu trabalho tão unilateral quanto multilaterais são as suas necessidades. Precisamente por isso, o seu produto apenas lhe serve como valor de troca, mas ele só adquire a sua forma de equivalente universal, socialmente válida, no dinheiro, e o dinheiro encontra-se em bolso alheio. Para o sacar, a mercadoria tem antes de tudo de ser valor de uso para o possuidor de dinheiro, ou seja, o trabalho nela despendido tem de ter sido despendido de forma socialmente útil, ou tem de se afirmar como membro da divisão social do trabalho. Mas a divisão do trabalho é um organismo natural de produção cujas malhas foram tecidas e continuam a tecer-se nas costas dos produtores de mercadorias. Talvez a mercadoria seja produto de um novo modo de trabalho que pretende satisfazer uma necessidade recém-surgida, ou que quer provocar por iniciativa própria uma necessidade. Uma atividade laboral particular, ontem ainda uma função entre as muitas funções de um dado produtor de mercadorias, pode hoje libertar-se dessa conexão, autonomizar-se e, precisamente por isso, enviar o seu produto parcelar para o mercado como mercadoria autônoma. As circunstâncias podem ou não estar maduras para esse processo de separação. Hoje, o produto satisfaz uma necessidade social. Amanhã, talvez seja afastado total ou parcialmente do seu lugar por uma espécie de produto semelhante. Mesmo que um trabalho como o do nosso tecelão de linho seja um membro patenteado da divisão social do trabalho, isso não garante de modo nenhum o valor de uso dos seus 20 côvados de tecido de linho. Se a necessidade social de tecido de linho, e ela tem a sua medida como todas as outras coisas, já estiver satisfeita por tecelões de linho concorrentes, o produto do nosso amigo torna-se excedente, supérfluo e, desse modo, inútil. A cavalo dado não se olha ao dente, mas o nosso amigo não vai para o mercado para fazer ofertas. Suponhamos, porém, que o valor de uso do seu produto se afirme, e que, portanto, o dinheiro é atraído pela mercadoria. Mas então pergunta-se, quanto dinheiro? A resposta está, de certo, já antecipada no preço da mercadoria, expoente da sua magnitude de valor. Abstraímos aqui de eventuais erros de contas puramente subjetivos do possuidor da mercadoria, que são de pronto objetivamente corrigidos no mercado. No seu produto, ele apenas deverá ter despendido a média de tempo de trabalho socialmente necessário. Assim, o preço da mercadoria é apenas o nome monetário do quantum de trabalho social nela objetivado. Mas sem autorização e nas costas do nosso tecelão de linho, as condições de produção há muito estabelecidas da tecelagem de linho entraram em efervescência. Aquilo que ontem era sem qualquer dúvida tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um côvado de tecido de linho, hoje deixe de o ser, como o possuidor do dinheiro solicitamente demonstra pelas cotações de diversos concorrentes do nosso amigo. Para seu azar, há muitos tecelões no mundo. Suponhamos, finalmente, que todas as peças de tecido de linho disponíveis no mercado contenham apenas tempo de trabalho socialmente necessário. Apesar disso, a soma total dessas peças pode conter tempo de trabalho despendido superfluamente.
Se o estômago do mercado não consegue absorver o quantum total de tecido de linho ao preço normal de 2 shillings por côvado, isso demonstra que foi despendida uma parte demasiado grande do tempo de trabalho social total, sob a forma de tecelagem de linho. O efeito é o mesmo do que se cada tecelão de linho singular tivesse aplicado ao seu produto individual mais do que o tempo de trabalho socialmente necessário. Aqui vale o ditado: presos juntos, juntos enforcados. Todo o tecido de linho no mercado vigora apenas como um único artigo comercial, sendo cada peça apenas uma parte alíquota. E, de fato, o valor de cada côvado individual também é apenas a materialização do mesmo quantum socialmente determinado de trabalho humano da mesma espécie. Como vemos, a mercadoria ama o dinheiro, mas the curse of true love never does run smooth. Tão naturalmente casual quanto a qualitativa é a articulação quantitativa do organismo social de produção, que manifesta os seus membra disjecta no sistema de divisão do trabalho. Nossos possuidores de mercadorias descobrem que a mesma divisão do trabalho que os torna produtores privados independentes, torna independentes deles próprios o processo social de produção e suas relações nesse processo. E a independência das pessoas entre si se completa num sistema omnilateral de dependência coisal. A divisão do trabalho transforma o produto de trabalho em mercadoria e, desse modo, torna necessária a sua transubstanciação em dinheiro. Simultaneamente, ela torna casual o fato de essa transubstanciação ser levada a cabo ou não. Aqui, no entanto, o fenômeno deve ser observado em seu estado puro, ou seja, pressupondo seu processo normal. De resto, quando ele, enfim, se processa, portanto, quando a mercadoria não é invendável, sua mudança de forma se verifica sempre, embora nessa mudança de forma se possa anormalmente perder ou acrescentar substância, magnitude de valor. Para um possuidor de mercadorias, o ouro substitui a sua mercadoria, e para outro, a mercadoria substitui o seu ouro. O fenômeno tangível é a mudança de mãos ou de lugar da mercadoria e do ouro, de 20 côvados de tecido de linho e 2 libras esterlin, isso é, a sua troca. Mas por que se troca a mercadoria? Pela sua figura de valor universal própria, e o ouro, por uma figura particular do seu valor de uso. Por que surge o ouro face ao tecido de linho como dinheiro? Porque o preço do tecido de linho de 2 libras esterlin, ou o seu nome monetário já o relaciona com o ouro como dinheiro. O desapossamento (Entäußerung) da forma mercadoria original consuma-se pela alienação (Veräußerung) da mercadoria, isso é, no momento em que o seu valor de uso realmente atrai o ouro no seu preço apenas representado. A realização do preço ou da forma-valor apenas ideal da mercadoria é, assim, ao mesmo tempo, inversamente, realização do valor de uso apenas ideal do dinheiro. A transformação de mercadoria em dinheiro é ao mesmo tempo transformação de dinheiro em mercadoria. O processo uno é processo com dois lados: venda no polo do possuidor de mercadorias, compra no polo oposto do possuidor de dinheiro. Ou venda é compra, M-D é simultaneamente D-M. Até aqui não conhecemos nenhuma relação econômica entre as pessoas para além da relação entre possuidores de mercadorias. Uma relação em que eles apenas se apropriam do produto de trabalho alheio na medida em que se alienam do próprio. Assim, para um possuidor de mercadorias, o outro apenas pode surgir como possuidor de dinheiro, ou porque o produto do seu trabalho possui por natureza a forma dinheiro, sendo portanto material dinheiro, ouro, etc., ou porque a sua própria mercadoria já mudou a pele e se libertou da sua forma de uso original. Para funcionar como dinheiro, o ouro tem naturalmente de, num ponto qualquer, entrar no mercado de mercadorias. Este ponto situa-se na sua fonte de produção, onde o ouro, como produto imediato de trabalho, se troca por outro produto de trabalho do mesmo valor. Mas, a partir desse momento, ele representa constantemente preços de mercadorias realizados. Abstraindo da troca do ouro por mercadoria na sua fonte de produção, o ouro na mão de cada possuidor de mercadorias é a figura desapossada da sua mercadoria alienada, produto da venda ou da primeira metamorfose da mercadoria, M-D.
O ouro tornou-se dinheiro ideal ou medida de valor porque todas as mercadorias nele mediram seus valores e o tornaram no contrário representado da figura de uso delas, o tornaram na figura de valor delas. Ele torna-se dinheiro real porque as mercadorias, através da sua alienação omnilateral, fazem dele a figura de uso delas realmente desapossada ou transformada, e por isso a figura de valor real delas. Na sua figura de valor, a mercadoria liberta-se de todo vestígio de seu valor de uso natural e do trabalho útil particular a que deve a origem, para se cristalizar na materialização social uniforme de trabalho humano indiferenciado. Assim, não se divisa no dinheiro de que já é a mercadoria nele transformada. Na sua forma dinheiro, uma mercadoria tem exatamente o aspecto de outra. Por isso, o dinheiro pode ser lixo, embora o lixo não seja dinheiro. Vamos admitir que as duas peças de ouro contra as quais o nosso tecelão aliena sua mercadoria são a figura transformada de um quarter de trigo. A venda do tecido de linho M-D é simultaneamente sua compra D-M. Mas como venda do tecido de linho, este processo inicia um movimento que termina com o seu contrário, com a compra da Bíblia. Como compra do tecido de linho, ele termina um movimento que se iniciou com o seu contrário, com a venda do trigo. M-D, tecido de linho-dinheiro, essa primeira fase de M-D-M, tecido de linho-dinheiro-Bíblia, é simultaneamente D-M, dinheiro-tecido de linho, a última fase de um outro movimento, M-D-M, trigo-dinheiro-tecido de linho. A primeira metamorfose de uma mercadoria, a sua transformação da forma mercadoria em dinheiro, é sempre simultaneamente segunda metamorfose oposta de outra mercadoria, a sua retransformação da forma dinheiro em mercadoria. D-M. Segunda metamorfose ou metamorfose final da mercadoria, compra. Porque figura desapossada de todas as outras mercadorias, ou o produto da sua alienação universal, o dinheiro é a mercadoria absolutamente alienável. O dinheiro lê todos os preços de trás para frente, espelhando-se assim em todos os corpos de mercadorias como material que se oferece ao seu próprio devir mercadoria, Warenwerdung. Simultaneamente, os preços, os olhinhos amorosos que as mercadorias fazem a ele, mostram o limite da sua capacidade de transformação, a saber, a sua própria quantidade. Como a mercadoria desaparece no seu devir dinheiro, não se divisa no dinheiro como chegou às mãos do seu possuidor ou o que está nele transformado, non olet, qualquer que seja sua origem. Se ele representa, por um lado, mercadoria vendida, também representa, por outro, mercadorias compráveis. D-M, a compra, é simultaneamente venda, M-D. A última metamorfose de uma mercadoria é, pois, a primeira metamorfose de outra. Para o nosso tecelão de linho, a vida de sua mercadoria termina com a Bíblia, na qual ele retransforma as 2 libras sterling. Mas o vendedor da Bíblia converte as 2 libras sterling entregues pelo tecelão em aguardente. D-M, fase final de M-D-M, tecido de linho-dinheiro-Bíblia, é simultaneamente M-D, a primeira fase de M-D-M, Bíblia-dinheiro-aguardente. Como um produtor de mercadorias apenas fornece um produto unilateral, ele vende-o frequentemente em maiores quantidades enquanto suas necessidades multilaterais o obrigam a constantemente dispersar o preço realizado ou a soma de dinheiro recebida por numerosas compras. Assim, uma venda deságua em muitas compras de diversas mercadorias. A metamorfose final de uma mercadoria constitui uma soma de primeiras metamorfoses de outras mercadorias. Se considerarmos agora a metamorfose total de uma mercadoria, por exemplo, do tecido de linho, começaremos por ver que ela consiste em 2 movimentos opostos e que se completam mutuamente, M-D e D-M. Estas 2 mutações opostas consumam-se em 2 processos sociais opostos do possuidor de mercadorias e refletem-se em 2 caracteres econômicos opostos do mesmo. Como agente da venda, ele torna-se vendedor, como agente da compra, comprador. Como, porém, em cada mutação da mercadoria, as suas 2 formas, forma mercadoria e forma dinheiro, existem simultaneamente,
só que em polos opostos, então o mesmo possuidor de mercadorias enfrenta-se como vendedor com um outro comprador e como comprador com um outro vendedor. Tal como a mesma mercadoria percorre sucessivamente as duas mutações inversas, tornando-se de mercadoria em dinheiro e de dinheiro em mercadoria, assim também o nosso possuidor de mercadoria troca os papéis de vendedor e comprador. Estes não são, pois, caracteres fixos, mas sim caracteres que constantemente trocam as personagens no interior da circulação de mercadorias. A metamorfose total de uma mercadoria, na sua forma mais simples, supõe 4 extremos e 3 personas dramatis. Primeiro, a mercadoria opõe-se ao dinheiro como sua figura de valor, que possui do lado de lá, em bolso alheio, a sua realidade coisalmente sonante. Assim, ao possuidor de mercadorias opõe-se um possuidor de dinheiro. Logo que a mercadoria se transforma em dinheiro, este último torna-se na sua forma de equivalente evanescente, cujo valor de uso ou conteúdo existe, do lado de cá, em outros corpos de mercadorias. Como ponto final da primeira mutação da mercadoria, o dinheiro é simultaneamente ponto de partida da segunda. Assim, o vendedor do primeiro ato torna-se comprador no segundo, onde se lhe opõe como vendedor um terceiro possuidor de mercadorias. As duas fases inversas de movimento da metamorfose da mercadoria formam um circuito: forma mercadoria, despojamento da forma mercadoria, regresso à forma mercadoria. Certamente que a própria mercadoria está aqui determinada opositivamente. No ponto de partida, ela é não valor de uso para o seu possuidor. No ponto final, é valor de uso para o seu possuidor. Assim, o dinheiro aparece primeiro como o rígido cristal de valor em que a mercadoria se transforma, para posteriormente se dissolver como sua mera forma de equivalente. As duas metamorfoses que formam o circuito de uma mercadoria formam ao mesmo tempo as metamorfoses parciais inversas de duas outras mercadorias. A mesma mercadoria, tecido de linho, abre a série das suas próprias metamorfoses e fecha a metamorfose total de uma outra mercadoria, o trigo. Durante a sua primeira mutação, a venda desempenha estes papéis em sua própria personagem. Pelo contrário, como crisálida de ouro, em que ela própria segue o caminho de toda a carne, conclui simultaneamente a primeira metamorfose de uma terceira mercadoria. O circuito que a série de metamorfoses de cada mercadoria descreve entrelaça-se, pois, inextricavelmente com os circuitos de outras mercadorias. O processo total manifesta-se como circulação de mercadorias. A circulação de mercadorias é não apenas formalmente, mas essencialmente distinta da troca imediata de produtos. Lancemos apenas um olhar retrospectivo sobre o processo. O tecelão de linho trocou incondicionalmente o tecido de linho pela Bíblia, mercadoria própria por alheia. Mas este fenômeno só é verdade para ele. O revendedor de Bíblias, que ao frio prefere o ardente, não pensava trocar a Bíblia por tecido de linho, tal como o tecelão de linho ignora que contra o seu tecido de linho foi trocado trigo, etc. A mercadoria de B substitui a mercadoria de A, mas A e B não trocam reciprocamente suas mercadorias. De fato, pode acontecer que A e B comprem um ao outro reciprocamente, mas tal relação particular não é de modo algum condicionada pelas relações universais da circulação de mercadorias. Por um lado, vê-se aqui como a troca de mercadorias rompe os limites individuais e locais da troca imediata de produtos e desenvolve a troca material do trabalho humano. Por outro lado, desenvolve-se todo um círculo de conexões naturais e sociais, incontroláveis pelas personagens atuantes. O tecelão de linho só pode vender tecido de linho porque o camponês já vendeu trigo. Ralph Sporns só pode vender a Bíblia porque o tecelão de linho já vendeu o tecido de linho. O destilador só pode vender a aguardente porque o outro já vendeu a água da vida eterna, etc. Por isso, o processo de circulação também não se extingue como a troca imediata de produtos, na mudança de lugares ou de mãos dos valores de uso. O dinheiro não desaparece por finalmente ficar fora da série de metamorfoses de uma mercadoria. Por exemplo, na metamorfose total do tecido de linho, dinheiro, Bíblia, primeiro sai da circulação o tecido de linho, o dinheiro entra no seu lugar.
Depois sai da circulação a Bíblia, o dinheiro entra no seu lugar. A substituição de mercadoria por mercadoria deixa simultaneamente a mercadoria-dinheiro em uma terceira mão. A circulação exuda constantemente dinheiro. Nada pode ser mais disparatado do que o dogma de que a circulação de mercadorias implicaria um equilíbrio necessário das vendas e compras, por cada venda ser compra e vice-versa. Se isto quer dizer que o número das vendas realmente efetuadas é igual ao mesmo número de compras, então é tautologia chã. Mas o que isso pretende provar é que o vendedor leva o seu próprio comprador ao mercado. Venda e compra são um ato idêntico como relação recíproca entre duas personagens polarmente contrapostas, o possuidor de mercadorias e o possuidor de dinheiro. Elas formam dois atos polarmente contrapostos como ações da mesma personagem. Assim, a identidade de venda e compra inclui que a mercadoria se torna inútil quando, lançada na retorta alquímica da circulação, não sai dela como dinheiro, não é vendida pelo possuidor de mercadorias, ou seja, não é comprada pelo possuidor de dinheiro. Aquela identidade encerra além disso que o processo, quando resulta, constitui um ponto de repouso, um capítulo da vida da mercadoria que pode durar mais ou menos tempo. Como a primeira metamorfose da mercadoria é simultaneamente venda e compra, este processo parcial é simultaneamente processo autônomo. O comprador tem a mercadoria, o vendedor tem o dinheiro. Isso é, uma mercadoria que conserva uma forma capaz de circular, quer apareça de novo no mercado mais cedo, quer mais tarde. Ninguém pode vender sem que um outro compre, mas ninguém precisa imediatamente de comprar por ele próprio ter vendido. A circulação rebenta com os limites temporais, locais e individuais da troca de produtos precisamente pelo fato de cindir a identidade imediata aqui existente entre o dar em troca o produto de trabalho próprio e o receber em troca o produto de trabalho alheio na oposição de venda e compra. Dizer que os processos que autonomamente se confrontam entre si formam uma unidade interna é o mesmo que dizer que a sua unidade interna se move em oposições externas. Se a autonomização externa dos internamente não autônomos, porque mutuamente complementares, prossegue até um certo ponto, então a unidade impõe-se violentamente através de uma crise. A oposição imanente à mercadoria entre valor de uso e valor, entre trabalho privado que tem de se apresentar simultaneamente como trabalho imediatamente social, entre trabalho concreto particular que simultaneamente apenas vale como trabalho universal em abstrato, entre a personificação das coisas e a coisificação das pessoas, esta contradição imanente adquire nas oposições da metamorfose das mercadorias as suas formas de movimento desenvolvidas. Por isso, essas formas incluem a possibilidade, mas também só a possibilidade de crises. O desenvolvimento desta possibilidade em realidade exige todo um âmbito de relações que, do ponto de vista da circulação simples de mercadorias, ainda não existem de modo algum. Como mediador da circulação de mercadorias, o dinheiro adquire a função de meio de circulação. A rotação do dinheiro. A mudança de forma em que se consuma a troca material dos produtos de trabalho, M, implica que um mesmo valor forme, como mercadoria, o ponto de partida do processo e regresse, como mercadoria, ao mesmo ponto. Este movimento das mercadorias é, pois, circuito. Por outro lado, a mesma forma exclui o circuito do dinheiro. O seu resultado é o constante afastamento do dinheiro do seu ponto de partida, não regresso ao mesmo. Enquanto o vendedor retém a figura transformada da sua mercadoria, o dinheiro, a mercadoria encontra-se no estádio da primeira metamorfose, ou apenas deixou para trás a primeira metade da sua circulação. Se o processo de vender para comprar estiver completado, então também o dinheiro se afastou de novo da mão do seu possuidor original. É certo que quando o tecelão de linho, depois de comprar a Bíblia, vende novamente tecido de linho, o dinheiro também regressa de novo à sua mão. Mas não regressa através da circulação dos primeiros 20 côvados de tecido de linho, pela qual ele, pelo contrário, se afastou das mãos do tecelão de linho para as do vendedor de Bíblias.
Ele só regressa através da renovação ou repetição do mesmo processo de circulação com nova mercadoria, e termina, aqui tal como ali, com o mesmo resultado. A forma de movimento imediatamente transmitida ao dinheiro pela circulação de mercadorias é, pois, o seu constante afastamento do ponto de partida, o seu curso das mãos de um possuidor de mercadorias para as de um outro, ou a sua rotação, currency, cours de la monnaie. A rotação do dinheiro mostra uma repetição constante e monótona do mesmo processo. A mercadoria está sempre do lado do vendedor, o dinheiro sempre do lado do comprador, como meio de compra. Funciona como meio de compra na medida em que realiza o preço da mercadoria. Na medida em que o realiza, transfere a mercadoria da mão do vendedor para a mão do comprador, enquanto simultaneamente se afasta da mão do comprador para a do vendedor, para repetir o mesmo processo com uma outra mercadoria. O fato de esta forma unilateral do movimento do dinheiro brotar do movimento formal bilateral da mercadoria fica encoberto. A natureza da própria circulação das mercadorias gera a aparência oposta. A primeira metamorfose da mercadoria é visível não apenas como movimento do dinheiro, mas como seu movimento próprio. Porém, a sua segunda metamorfose apenas é visível como movimento do dinheiro. Na primeira metade de sua circulação, a mercadoria troca de lugar com o dinheiro. Com isso, sua figura de uso sai simultaneamente também da circulação para o consumo. Sua figura de valor, ou larva-dinheiro, toma o seu lugar. Ela já não percorre a segunda metade da circulação com sua pele natural própria, mas com sua pele de ouro. Deste modo, a continuidade do movimento recai totalmente sobre o lado do dinheiro, e o mesmo movimento que para a mercadoria inclui dois processos contrapostos, inclui, como movimento próprio do dinheiro, sempre o mesmo processo, a sua troca de lugar com uma mercadoria sempre outra. O resultado da circulação de mercadorias, substituição de mercadoria por outra mercadoria, aparece por isso mediado não pela sua própria mudança de forma, mas pela função do dinheiro como meio de circulação, o qual faz circular as mercadorias que em si e por si não têm movimento, transferindo-as da mão em que são não valores de uso para a mão em que são valores de uso, sempre em sentido oposto ao seu curso. O dinheiro afasta constantemente as mercadorias da esfera da circulação, na medida em que entra constantemente para o lugar de circulação delas, afastando-se desse modo do seu ponto de partida. Assim, embora o movimento do dinheiro seja apenas expressão da circulação de mercadorias, a circulação de mercadorias aparece, inversamente, apenas como resultado do movimento do dinheiro. Por outro lado, ao dinheiro apenas cabe a função de meio de circulação, por ser o valor autonomizado das mercadorias. Por isso, o seu movimento como meio de circulação é, de fato, apenas o próprio movimento de forma delas. Portanto, este tem também de se refletir sensivelmente na rotação do dinheiro. Assim, o tecido de linho, por exemplo, começa por transformar sua forma mercadoria na sua forma dinheiro. O último extremo de sua primeira metamorfose, M.D., a forma dinheiro, torna-se então o primeiro extremo da sua última metamorfose, D.M., a sua retransformação em Bíblia. Mas cada uma destas duas mudanças de forma consuma-se por meio de uma troca entre mercadoria e dinheiro, por meio de sua troca recíproca. As mesmas moedas chegam à mão do vendedor como figura despossuída da mercadoria e a deixam como figura absolutamente alienável da mercadoria. Elas trocam duas vezes de lugar. A primeira metamorfose do tecido de linho traz essas moedas no bolso do tecelão, a segunda retira-as de novo. As duas formas de mudança contrastas de uma mesma mercadoria refletem-se nas duas trocas de lugar do dinheiro em sentidos opostos. Se por algum contrário, se verificarem apenas metamorfoses unilaterais das mercadorias, meras vendas ou meras compras, conforme se queira, então o mesmo dinheiro também só troca de lugar uma vez. A sua segunda troca de lugar expressa sempre a segunda metamorfose da mercadoria, a sua retransformação a partir de dinheiro. Na frequente repetição da troca de lugar das mesmas moedas, reflete-se não só a série de metamorfoses de uma única mercadoria, mas também o entrelaçamento das inúmeras metamorfoses do mundo das mercadorias em geral. De resto, é totalmente evidente que tudo isso só vigora para esta forma de circulação simples de mercadorias.
Toda mercadoria, no seu primeiro passo na circulação, na sua primeira mudança de forma, sai da circulação, na qual entra sempre uma nova mercadoria. Em contrapartida, o dinheiro como meio de circulação está sempre alojado na esfera da circulação e nela sempre gira. Por isso, surge a questão: de quanto dinheiro esta esfera constantemente absorve? Num país, cada dia processam-se numerosas metamorfoses unilaterais de mercadorias, simultâneas e por isso decorrendo em contiguidade espacial, ou, por outras palavras, meras vendas de um lado, meras compras do outro. Nos seus preços, as mercadorias estão já igualadas a determinados quanta de dinheiro representados. Como a forma de circulação imediata aqui considerada contrapõe sempre corporeamente mercadoria e dinheiro um ao outro, uma no polo da venda, outro no polo oposto da compra, a massa de meios de circulação requerida para o processo de circulação do mundo das mercadorias está determinada já pela soma de preços das mercadorias. De facto, o dinheiro manifesta apenas realmente a soma de ouro já idealmente expressa na soma de preços das mercadorias. Assim, a igualdade destas somas é evidente. Sabemos, no entanto, que mantendo-se iguais os valores das mercadorias, os seus preços mudam com o valor do próprio ouro, material dinheiro, subindo proporcionalmente se este desce e descendo se este sobe. Conforme a soma de preços das mercadorias suba ou desça, assim a massa do dinheiro circulante tem de subir ou descer em medida igual. É certo que, aqui, a mudança na massa dos meios de circulação brota do próprio dinheiro, porém não da sua função como meio de circulação, mas da sua função como medida de valor. O preço das mercadorias muda, primeiro, na razão inversa do valor do dinheiro, e depois a massa dos meios de circulação muda na razão direta do preço das mercadorias. O mesmíssimo fenómeno aconteceria se, por exemplo, não fosse o valor do ouro a descer, mas sim a prata a substituí-lo como medida de valor, ou se não fosse o valor da prata a subir, mas sim o ouro a desalojá-la da função de medida de valor. Num caso, teria de circular mais prata do que anteriormente ouro, no outro, menos ouro do que anteriormente prata. Em ambos os casos, ter-se-ia alterado o valor do material dinheiro, isto é, da mercadoria que funciona como medida dos valores. Portanto, a expressão preço dos valores de mercadorias, portanto, a massa do dinheiro circulante que serve para a realização desses preços. Vimos que a esfera da circulação das mercadorias tem um buraco por onde ouro, prata, em suma, o material dinheiro, nela entra como mercadoria com valor dado. Este valor está pressuposto na função do dinheiro como medida de valor, ou seja, na determinação do preço. Se então descer, por exemplo, o valor da própria medida de valor, isto aparece primeiro na mudança de preço das mercadorias que, nas fontes de produção dos metais nobres, são por eles imediatamente trocadas como mercadorias. Nomeadamente, em estados menos desenvolvidos da sociedade burguesa, uma grande parte das outras mercadorias continuará ainda durante algum tempo mais a ser avaliada com o valor da medida de valor agora tornado ilusório, antiquado. Entretanto, uma mercadoria contagia outra pela sua relação de valor com ela, os preços em ouro ou em prata das mercadorias igualizam-se gradualmente nas proporções determinadas pelos seus próprios valores, até finalmente todos os valores das mercadorias serem estimados em correspondência com o novo valor do metal dinheiro. Este processo de igualização é acompanhado pelo crescimento contínuo dos metais nobres, os quais afluem em substituição das mercadorias por eles diretamente trocadas. Assim, na mesma medida em que se generaliza a corrigida atribuição de preços às mercadorias, ou em que os seus valores são estimados em conformidade com o novo valor do metal, mais baixo, e que até um certo ponto continua a descer, também já existe a sobremassa desse metal necessária para a realização desses preços. Uma observação unilateral dos factos que se seguiram à descoberta das novas fontes de ouro e prata conduziu no século XVII e, sobretudo, no século XVIII, à conclusão enganadora de que os preços das mercadorias teriam subido porque mais ouro e prata funcionavam como meios de circulação. No que se segue, o valor do ouro estará pressuposto como dado, tal como de facto está dado no momento da estimação de um preço. Neste pressuposto, portanto, a massa dos meios de circulação é determinada pela soma de preços a realizar das mercadorias. Se supusermos ainda como dado o preço de cada espécie de mercadorias, então a soma de preços das mercadorias depende manifestamente da massa de mercadorias que se encontram em circulação. Não é preciso quebrar muito a cabeça para compreender que se um quarter de trigo custa 2 libras esterlinas, 100 quarters 200 libras, 200 quarters 400 libras, etc., que com a massa de trigo tem de crescer a massa de dinheiro que na venda com ele troca de lugar.
Supondo como dada a massa das mercadorias, a massa do dinheiro circulante flutua num sentido e no outro com as oscilações de preço das mercadorias. Ela sobe e desce porque a soma de preços das mercadorias aumenta ou diminui de virtude da mudança de preço das mercadorias. Para isso, não é de modo nenhum necessário que os preços de todas as mercadorias subam ou desçam simultaneamente. A subida de preços de um certo número de artigos influentes, num caso, ou a descida desses preços no outro, é suficiente para elevar ou baixar a soma de preços a realizar por todas as mercadorias circulantes, ou seja, para colocar também mais ou menos dinheiro em circulação. Quer a mudança de preço das mercadorias reflita uma real mudança de valor ou meras oscilações de preços de mercado, o efeito sobre a massa dos meios de circulação permanece o mesmo. Suponhamos um certo número de vendas ou de metamorfoses parciais desconexas, simultâneas e, por isso, decorrendo em contiguidade espacial, por exemplo, de um quarter de trigo, 20 côvados de tecido de linho, uma Bíblia, 4 galões de aguardente. Se o preço de cada artigo for 2 libras esterlinas e, por isso, a soma de preços a realizar for de 8 libras esterlinas, tende a entrar em circulação uma massa de dinheiro de 8 libras esterlinas. Se, em contrapartida, as mesmas mercadorias constituírem membros da série de metamorfoses nossa conhecida, um quarter de trigo, 2 libras esterlinas, 20 côvados de tecido de linho, 2 libras esterlinas, uma Bíblia, 2 libras esterlinas, 4 galões de aguardente, 2 libras esterlinas, então 2 libras esterlinas fazem circular as diversas mercadorias, uma a seguir à outra, ao realizarem seus preços, um a seguir ao outro. Portanto, ao realizarem também a soma de preços de 8 libras esterlinas, para, finalmente, virem a repousar nas mãos do destilador. Elas completam 4 rotações. Esta repetida troca de lugar das mesmas moedas patenteia a dupla mudança de forma da mercadoria, o seu movimento através de 2 estádios de circulação contrapostos e o entrelaçamento das metamorfoses de diversas mercadorias. As fases opostas e mutuamente complementares através das quais este processo decorre não podem ocorrer de modo espacialmente contíguo, mas apenas seguir-se umas às outras temporalmente. Os períodos de tempo constituem, assim, a medida daquela duração, ou o número das rotações das mesmas moedas num tempo dado, mede a velocidade da rotação de dinheiro. Suponhamos que o processo de circulação daquelas 4 mercadorias dura, por exemplo, um dia. Então, a soma de preços a realizar ascende a 8 libras esterlinas, o número de rotações das mesmas moedas durante o dia a 4, e a massa do dinheiro circulante a 2 libras esterlinas, ou, para um dado período de tempo do processo de circulação, soma de preços das mercadorias dividido por número de rotações das moedas de nome igual, igual à massa do dinheiro funcionando como meio de circulação. Esta lei vigora universalmente. O processo de circulação de um país num dado período de tempo abrange, por um lado, muitas vendas ou compras ou metamorfoses parciais dispersas, simultâneas e ocorrendo em contiguidade espacial, nas quais as mesmas moedas apenas trocam uma vez de lugar ou apenas completam uma rotação. E, por outro lado, muitas séries de metamorfoses mais ou menos ricas de elementos, em parte decorrendo contiguamente, em parte entrelaçando-se umas nas outras, séries nas quais as mesmas moedas perfazem rotações mais ou menos numerosas. No entanto, o número total das rotações de todas as moedas homônimas que se encontram em circulação fornece o número médio das rotações de uma moeda singular, ou a velocidade média da rotação de dinheiro. A massa de dinheiro que, no início, por exemplo, do processo diário de circulação, nele é lançada, é naturalmente determinada pela soma de preços das mercadorias circulando simultaneamente e em contiguidade espacial. Porém, no interior do processo,
uma moeda torna-se, por assim dizer, responsável pela outra. Se uma acelera sua velocidade de rotação, a de outra afrouxa ou foge totalmente da esfera da circulação, pois esta apenas pode absorver uma massa de ouro que, multiplicada pelo número médio de rotações do elemento isolado daquela, seja igual à soma de preços a realizar. Assim, se o número de rotações das moedas crescer, a sua massa circulante diminui. Se o número das suas rotações diminuir, a sua massa cresce. Porque a massa do dinheiro que pode funcionar como meio de circulação a dada velocidade média está dada. Apenas se tem de lançar em circulação uma determinada quantidade de notas de 1 libra para retirar a mesma quantidade de soberanos, uma habilidade bem conhecida de todos os bancos. Assim como na rotação de dinheiro em geral, apenas aparece o processo de circulação das mercadorias, isto é, o seu circuito através de metamorfoses contrapostas, também na velocidade da rotação de dinheiro, apenas aparece a velocidade de sua mudança de forma, o contínuo encadear-se das séries de metamorfoses, umas nas outras, a celeridade da troca material, o rápido desaparecimento das mercadorias da esfera da circulação e sua igualmente rápida substituição por novas mercadorias. Portanto, na velocidade da rotação de dinheiro, aparece a fluida unidade das fases opostas e complementares, transformação da figura de uso em figura de valor e retransformação da figura de valor em figura de uso, ou a unidade dos dois processos de venda e compra. Inversamente, no retardamento da rotação de dinheiro, aparece a separação e autonomização opositiva desses processos, a paralisação da mudança de forma e, por isso, da troca material. Naturalmente, na circulação em si, não se divisa de onde é que esta paralisação brota. Esta apenas mostra o próprio fenômeno. Na visão popular, que vê o dinheiro aparecer e desaparecer menos frequentemente em todos os pontos da periferia da circulação, quando a rotação de dinheiro é retardada, é óbvio interpretar-se o fenômeno a partir de uma insuficiente quantidade dos meios de circulação. O quantum total do dinheiro que funciona em cada período de tempo como meio de circulação é determinado, por um lado, pela soma de preços do mundo das mercadorias circulantes e, por outro lado, pelo fluxo mais lento ou mais rápido de seus processos opositivos, do qual depende a parte dessa soma de preços que pode ser realizada pelas mesmas moedas. Mas a soma de preços das mercadorias depende tanto da massa quanto dos preços de cada espécie de mercadorias. Os três fatores, preço de movimento, massa circulante de mercadorias e, finalmente, velocidade de rotação do dinheiro, podem variar em sentido diverso e diversas proporções, e a soma de preços a realizar e, por isso, a massa de meios de circulação por ela condicionada, podem passar por numerosas combinações. Vamos aqui enumerar apenas as mais importantes na história dos preços das mercadorias. Permanecendo os preços das mercadorias iguais, a massa dos meios de circulação pode crescer porque a massa das mercadorias circulantes aumenta, ou a velocidade da rotação do dinheiro diminui, ou ambas as coisas atuam conjuntamente. Inversamente, a massa dos meios de circulação pode diminuir quando a massa de mercadorias diminui ou quando a velocidade de circulação aumenta. Quando há uma subida geral dos preços das mercadorias, a massa de meios de circulação pode permanecer igual se a massa das mercadorias circulantes diminui na mesma proporção em que o seu preço aumenta, ou se a velocidade de rotação do dinheiro aumenta tão rapidamente como a elevação dos preços, permanecendo constante a massa circulante de mercadorias. A massa dos meios de circulação pode baixar porque a massa de mercadorias diminui mais rapidamente ou a velocidade de rotação aumenta mais rapidamente do que os preços das mercadorias baixam. As variações dos diversos fatores podem compensar-se reciprocamente, de maneira que, apesar da sua contínua instabilidade, a soma total a realizar dos preços das mercadorias e, portanto, também a massa circulante de dinheiro, permaneça constante.
Verifica-se, portanto, nomeadamente quando se observa períodos algo mais longos, um muito mais constante nível médio da massa de dinheiro circulante em cada país, e com exceção de fortes perturbações que brotam periodicamente das crises de produção e de comércio e mais raramente de uma mudança no próprio valor do dinheiro, desvios desse nível médio muito menores do que o que, à primeira vista, se deveria esperar. A lei de que a quantidade dos meios de circulação é determinada pela soma de preços das mercadorias circulantes e pela velocidade média de rotação do dinheiro, 22 estrelas, também pode ser expressa dizendo-se que a dada soma de valor das mercadorias e a dada velocidade média das suas metamorfoses, a quantidade do dinheiro em rotação ou do material dinheiro depende do seu próprio valor. A ilusão de que, inversamente, os preços das mercadorias são determinados pela massa dos meios de circulação e estes últimos, por sua vez, pela massa do material dinheiro que se encontra num país, 25 estrelas, radica, entre os seus defensores originários, na absurda hipótese de que, no processo de circulação, entram mercadorias sem preço e dinheiro sem valor, onde então uma parte alíquota da amálgama de mercadorias se troca por uma parte alíquota do amontoado de metal, 26 estrelas. A moeda, o signo de valor. Da função do dinheiro como meio de circulação brota a sua figura moeda. A parte de peso em ouro representada no preço ou no nome monetário das mercadorias tem de se lhes confrontar na circulação como peça de ouro homónima ou moeda. Tal como a fixação do padrão dos preços, o negócio da cunhagem de moeda cabe ao Estado. Nos diversos uniformes nacionais que o ouro e a prata envergam como moedas, mas que despem de novo no mercado mundial, aparece a separação entre as esferas internas ou nacionais da circulação de mercadorias e a sua esfera universal no mercado mundial. À partida, a moeda de ouro e o ouro em barra diferenciam-se assim apenas pela figura, e o ouro é permanentemente transformável de uma forma na outra. Porém, o caminho que sai da casa da moeda é simultaneamente a passagem para o cadinho de fusão. Com efeito, na rotação, as moedas de ouro desgastam-se, umas mais, outras menos. Título do ouro e substância do ouro, teor nominal e teor real, começam o seu processo de separação. Moedas de ouro homónimas tornam-se de valor desigual porque de peso diverso. O ouro como meio de circulação desvia-se do ouro como padrão dos preços e, desse modo, deixa também de ser um equivalente real das mercadorias cujos preços realiza. A história destas confusões é a história da moeda desde a Idade Média e os tempos modernos até ao século XVIII. A tendência natural do processo de circulação para transformar o ser ouro da moeda em aparência de ouro ou para transformar a moeda num símbolo do seu teor metálico oficial é reconhecida mesmo pelas mais modernas leis sobre o grau da perda de metal que desmonetariza uma moeda de ouro ou a torna inapta para circular. Se a própria rotação de dinheiro separa o teor real do teor nominal da moeda, a sua existência metálica da sua existência funcional, então encerra a possibilidade latente de substituir o dinheiro metálico, na sua função monetária, por marcas de outro material ou por símbolos. Os impedimentos técnicos à cunhagem de partes muito diminutas de peso em ouro ou prata e a circunstância de metais inferiores servirem originariamente em vez dos mais nobres, a prata em vez do ouro, o cobre em vez da prata, como medida de valor e por isso circularem como dinheiro no momento em que o metal mais nobre os destrona, explicam historicamente o papel das marcas de prata e de cobre como substitutos da moeda de ouro. Elas substituem o ouro nos círculos da circulação de mercadorias, em que a moeda circula da maneira mais rápida e, assim, da maneira mais rápida se desgasta, isto é, onde compras e vendas se renovam ininterruptamente à escala mais pequena. Para impedir o estabelecimento destes satélites no lugar do próprio ouro, são determinadas legalmente as proporções muito baixas em que só eles têm de ser aceitos em pagamento em vez do ouro. Os círculos particulares que as diversas espécies de moeda percorrem desembocam naturalmente uns nos outros. A moeda divisionária aparece ao lado do ouro para pagamento de frações da moeda de ouro mais pequena. O ouro entra constantemente na circulação de retalho, mas é também constantemente de lá expulso por troca com moeda divisionária. O teor metálico das marcas de prata ou cobre é determinado arbitrariamente pela lei. Na rotação, elas desgastam-se ainda mais rapidamente do que a moeda de ouro, por isso a sua função como moeda torna-se efetivamente completamente independente do seu peso, isto é, de todo o valor. A existência monetária do ouro separa-se completamente da sua substância de valor.
Coisas relativamente sem valor, notas de papel, podem, pois, funcionar no seu lugar como moeda. Nas marcas de dinheiro metálicas, o caráter puramente simbólico está ainda de algum modo escondido. No papel moeda, ele salta à vista. Como se vê, ce n'est que le premier pas que coûte. Trata-se aqui apenas de papel moeda do Estado com curso forçado. Ele provém imediatamente da circulação metálica. O dinheiro crédito supõe, pelo contrário, relações que, do ponto de vista da circulação simples de mercadorias, nos são ainda completamente desconhecidas. Note-se de passagem que, tal como o papel moeda propriamente dito brota da função do dinheiro como meio de circulação, o dinheiro crédito possui a sua raiz natural na função do dinheiro como meio de pagamento. Notas de papel sobre as quais estão impressos nomes monetários, como 1 libra esterlina, 5 libras esterlinas, etc., são de fora lançadas pelo Estado para dentro do processo de circulação. Enquanto realmente circulam no lugar da soma de euro homônima, só as leis da própria rotação de dinheiro se refletem no seu movimento. Uma lei específica da circulação de papel apenas pode brotar da sua relação de representação com o ouro. E essa lei é simplesmente a de que há que limitar a emissão de papel moeda à quantidade em que o ouro, ou a prata, nele simbolicamente manifestado realmente teria de circular. Ora, é certo que o quantum de ouro que a esfera da circulação pode absorver oscila constantemente para cima e para baixo de um certo nível médio. No entanto, a massa do meio circulante num dado país nunca desce abaixo de um certo mínimo, que se estabelece em conformidade com a experiência. O facto de esta massa mínima mudar continuamente as suas partes integrantes, isto é, de ela consistir em moedas de ouro sempre diferentes, em nada altera naturalmente o seu volume ou o seu constante giro na esfera da circulação. Ela pode, assim, ser substituída por símbolos de papel. Se, pelo contrário, todos os canais de circulação forem hoje cheios com papel moeda até ao grau máximo da sua capacidade de absorção de dinheiro, eles podem amanhã ficar inundados na sequência das oscilações da circulação de mercadorias. Toda a medida se perderia. Mas, se o papel ultrapassar a sua medida, isto é, a quantidade de moeda de ouro da mesma denominação que poderia circular, então, abstraindo do perigo de descrédito geral, ele mesmo assim representaria apenas, dentro do mundo das mercadorias, a quantidade de ouro determinada pelas suas leis imanentes, portanto também a única quantidade de ouro representável. Se, por exemplo, a massa de notas de papel representa por cada nota de papel 2 onças de ouro em vez de 1 onça, então 1 libra esterlina, por exemplo, torna-se efetivamente no nome monetário, digamos, de 1/8 de onça em vez de 1/4 de onça. O efeito é o mesmo do que se o ouro tivesse sido alterado na sua função como medida dos preços. Assim, os mesmos valores que antes se expressavam no preço de 1 libra esterlina expressam-se agora no preço de 2 libras esterlinas. O papel moeda é signo de ouro ou signo de dinheiro. A sua relação com os valores das mercadorias consiste apenas em que estes estão idealmente expressos nos mesmos quanta de ouro que são manifestados simbólica e sensivelmente por papel. Só na medida em que o papel moeda representa quanta de ouro, que, como todos os outros quanta de mercadorias, são também quanta de valor, é que ele é signo de valor. Pergunta-se finalmente por que pode o ouro ser substituído por meros signos de si próprio sem valor. Ora, como vimos, ele só é substituível na medida em que seja isolado ou autonomizado na sua função como moeda ou meio de circulação. Ora, é certo que a autonomização desta função não tem lugar para as moedas de ouro singulares, ainda que se manifeste no facto de moedas de ouro desgastadas continuarem a circular. As moedas de ouro só são meras moedas ou meio de circulação desde que realmente se encontrem em rotação. Mas aquilo que não vigora para a moeda de ouro singular, vigora para a massa mínima de ouro substituível por papel moeda. Ela habita continuamente na esfera da circulação, funciona constantemente como meio de circulação e, por isso, existe exclusivamente como portador dessa função. Assim, o seu movimento apenas representa a constante conversão mútua dos processos contrapostos da metamorfose das mercadorias MDM, em que a sua figura de valor apenas se confronta com a mercadoria para logo desaparecer de novo. A manifestação autónoma do valor de troca da mercadoria é aqui apenas momento passageiro. Ela logo de novo é substituída por outra mercadoria.
Por isso, é também suficiente a existência meramente simbólica do dinheiro num processo que constantemente o afasta de umas mãos para outras. A sua existência funcional absorve, por assim dizer, a sua existência material. Reflexo evanescentemente objetivado dos preços das mercadorias, ele já só funciona como signo de si próprio, e por isso pode ser substituído também por signos. Só que o signo do dinheiro precisa de ter a sua validade própria objetivamente social, e esta adquire o símbolo de papel pelo curso forçado. Esta coerção estatal vigora apenas na esfera de circulação circunscrita às fronteiras de uma comunidade ou esfera de circulação interna, mas também só aí o dinheiro se manifesta plenamente na sua função como moeda ou meio de circulação, e por isso pode obter no papel moeda um modo de existência meramente funcional e externamente separado da sua substância metálica.